nós lemos. Mateus 7, do 13 em diante. Amém? A palavra de Deus diz, não, vou esperar você procurar. Mateus 7, 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Já oramos nessa manhã, já colocamos o nosso coração diante da presença de Deus. Para dizer bem a verdade, eu não dei um tema a essa mensagem. Se você quiser depois, você que está anotando, dá um tema, fique na liberdade. A nossa vida ela é estabelecida, irmãos, sobre aquilo que nós priorizamos. São nossas prioridades. É aquilo que nós enfatizamos. É aquilo que nós consideramos como relevantes. É a coisa que vai fazer com que nós venhamos estabelecer todo o resto. E é por isso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a minha justiça. A ênfase no reino, o coração no reino, o lugar que o reino deve estar é um lugar de prioridade. E ele também diz: eu comparo o homem prudente àquele que estabelece a sua casa, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então os fundamentos precisam ser sólidos. A nossa vida é estabelecida sobre aquilo que nós priorizamos, de modo que todos os resultados são frutos daquilo que nós enfatizamos. Querido, tendo dito essas coisas, eu gostaria de refletir com você nessa manhã, nesse dia, acerca de uma pergunta: aonde está a ênfase na tua caminhada, na tua vida? No que você tem dado ênfase na tua vida, na tua caminhada? O que tem sido o primordial, o mais importante, aquilo que é mais relevante para você? Eu gostaria de falar com você acerca de algumas verdades que estão contidas aqui nesse texto, e falar justamente acerca da ênfase que nós demos na vida, nas coisas da vida.
Em primeiro lugar, nós vemos aqui que muitas vezes nós acabamos dando ênfase àquilo que é apenas de aparência, ênfase naquilo que nós vamos fazer parecer aos outros, ênfase naquilo que se parece. No versículo 15, a palavra do Senhor diz: acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas, porque eles têm a aparência de ovelhas, mas por dentro, internamente, são como lobos devoradores. Parece que é, mas não é. Aqui é colocado acerca dos falsos profetas. Jesus fala sobre os falsos mestres, mas nós podemos também considerar os falsos evangelistas, os falsos obreiros, os falsos crentes, o falso pai, e assim por diante. Isso nos mostra que nós precisamos tomar cuidado com uma vida de aparência. Os religiosos da época de Jesus queriam ser vistos, eles queriam transmitir uma ideia de quem eles eram, eles queriam transmitir algo que na verdade eles não eram. Se você ler Mateus no capítulo 23, você vai ver ali o sermão dos ais, né? Onde Jesus ele vai dizer: ai de vós, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque eles eram uma coisa, queriam fazer transparecer, queriam aparentar às outras pessoas algo que eles não eram. Então a Bíblia nos alerta para esse tipo de erro, para esse tipo de engano, para esse tipo de ênfase. Eles queriam ser vistos dando esmolas, eles queriam ser vistos orando nas sinagogas, eles queriam ser vistos até mesmo naqueles dias em que eles se separavam para se consagrar. Como? Contristando o rosto, fazendo transparecer um rosto abatido, um rosto triste, para que as pessoas viessem perguntar: por que você está abatido, você está triste? Para eles terem o prazer de dizer: não, é porque eu estou jejuando, eu estou num propósito, eu estou consagrando a minha vida a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com a ênfase que nós damos na nossa reputação. Não estou falando que você precisa ter uma reputação horrível, que você não deve zelar disso, cuidar de ter um bom nome. Não, nada disso. Mas eu quero dizer para você, não ter tanto essa ênfase de querer transparecer, mostrar para os outros quem você é. Porque o mais importante do que aquilo que você parece ser, é aquilo que você de fato é. Você está entendendo isso, irmão? Existe também a ênfase no fazer. Existe a ênfase no fazer. Muitos acreditam que a ênfase do Evangelho está no fazer, naquilo que nós fazemos e no quanto nós fazemos para Deus. Então, quem tem essa ênfase no fazer, diz que é preciso sacrificar, que é preciso trabalhar, que é preciso profetizar, que é preciso orar, que é preciso expulsar demônios, que é preciso curar, que é preciso fazer obras sociais. Eu não estou falando que isso é ruim, eu gostaria que você tivesse maturidade para entender. Essas coisas não são ruins, mas eu quero dizer que a ênfase nessas coisas pode nos levar à perdição. Porque aqui no versículo 22, a palavra do Senhor diz: porque muitos virão naquele dia e me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu orei, eu expeli demônios, eu curei, em teu nome eu fiz várias coisas. E eles ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como pode isso, pastor? Alguém que profetizou no nome do Senhor, alguém que curou no nome do Senhor, alguém que pregou a palavra do Senhor, e naquele dia ouvirá do próprio Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sim, é o que a palavra de Deus está dizendo, porque a ênfase dessa pessoa estava no fazer.
Muitas vezes a nossa ênfase não está na aparência, não está no fazer, mas está no ter. Ter. Para alguns, ser um seguidor de Jesus é sinônimo de ter. Nós vivemos uma época da igreja, mas precisamente falando da Idade Média, a Idade das Trevas, onde a igreja era muito focada no ter. Ela era uma igreja atuante, era uma igreja que fazia todas as coisas. Ela dava esmolas, ela dava ofertas, ela fazia obras sociais, e ela acreditava de certa forma que aquilo que ela fazia era que ia garantir a sua entrada na eternidade, a aprovação de Deus. Eles faziam tanto que eles eram capazes de acreditar que pelo fato deles darem esmolas, darem oferta, pagarem indulgência, eles conseguiriam tirar os seus próprios familiares do purgatório e colocarem os seus familiares no reino de Deus. Veio a Reforma Protestante em 1517, e graças a Deus algo muito poderoso aconteceu, uma revolta contra todas essas coisas. Exigia-se uma reforma urgente, imediatamente, e a ênfase deixou de ser agora naquilo que se faz. Graças a Deus por isso. Mas o tempo foi passando, e nós começamos a analisar a igreja do último século. E nos últimos anos a igreja tirou a ênfase do fazer e passou a colocar a ênfase no ter. O que isso significa? Para que uma pessoa seja verdadeiramente um discípulo de Jesus, um homem de Deus, que está com a sua vida firme em Cristo, precisa ter um carro de qualidade, precisa ter uma boa casa, precisa ter um bom trabalho, precisa ter uma boa saúde, quase 100% da sua vida. Não pode ficar doente, ela precisa ter. A ênfase mudou do fazer para o ter. Sabe, irmãos, isso é bastante preocupante, porque nós vamos ver mediante a palavra de Deus que essas coisas não significam muita coisa. A nossa ênfase não deve ser no parecer, não deve ser no fazer e também não deve ser no ter. Se você analisar, nós temos em Apocalipse, no capítulo 2 em diante, as cartas de Jesus às igrejas da Ásia. Você vai ver Jesus repreendendo as igrejas justamente por terem a ênfase no lugar errado, nas coisas erradas. Primeiramente, nós vamos observar aqui, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, Jesus repreendendo a igreja que vivia de aparência. Olha o que Jesus diz para essa igreja. Ao anjo que está na igreja de Sardes, escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Isso aqui é forte, irmãos, não é verdade? Conheço as tuas obras, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês fazem, eu sei que vocês têm a fama de estar vivos, mas na verdade estão mortos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Da parte de Deus, não importa o quanto você tem feito parecer, o quanto você tem aparentado, não importa o que você tem feito, o tanto que você tem feito, não importa o quanto você tem, você pode apresentar várias coisas diante dos homens, você pode disfarçar várias coisas diante dos homens, mas se existe alguém que sabe realmente quem você é, esse alguém é Deus. E a palavra de Deus é essa: eu sei quem você é, eu sei das tuas obras, eu sei que você não é aquilo que você está aparentando ser. Você tem vivido uma vida de aparência. Fala misericórdia, Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 2, Jesus ele traz uma dura repreensão àquela igreja que dava ênfase ao fazer. A essa igreja Jesus disse: sei tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança,
Eu sei que você não tolera o perverso. Eu sei que você põe à prova os falsos apóstolos e tem achado eles enganados, revelado o seu engano. Eu sei que você sofreu por causa do meu nome com paciência e não desistiu. Ora, essa seria uma igreja perfeita, não é verdade? Jesus diz: eu conheço o trabalho de vocês, que é árduo, vocês trabalham muito. Eu sei que vocês têm colocado à prova os falsos apóstolos e vocês têm revelado o engano deles. Eu sei que vocês não têm tolerado o perverso e vocês têm sofrido por causa do meu nome com paciência e vocês não desistem. Mas olha o que Jesus diz: mas tenho porém contra vós, que abandonastes o teu primeiro amor. Tenho porém contra vós, que abandonastes o teu primeiro amor, a prática das primeiras obras. E a palavra de Deus continua exortando, continua falando. E Jesus, ele vem agora no capítulo 17, no capítulo 3, versículo 17, e ele faz uma repreensão àquela igreja que dava ênfase no ter. Olha o que Jesus diz: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, mas não sabe, não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia batia no peito e dizia: eu sou rica, eu estou abastada, eu sou suficiente, eu posso, eu aconteço. Mas aquele que sonda todas as coisas e sabe de todas as coisas, vem contra ela e diz: eu conheço quem você é. E você diz todas essas coisas, mas eu digo para você, que você não é rica, que você é pobre, que você é miserável, que você é cega e que você é nua. Porque a ênfase dela estava no ter. Ter sem ser pode se transformar em uma grande desgraça. Ter sem ser pode se transformar em uma grande desgraça. Como igreja, a nossa ênfase deve ser não no ser, não no ter e não no fazer. Ou melhor, a nossa ênfase deve ser não no aparentar, não no ter e não no fazer. A nossa ênfase deve ser no ser. Porque quem eu sou vale muito mais do que aquilo que eu aparento ser, do que aquilo que eu faço e do que aquilo que eu tenho. Quem está entendendo isso? A nossa preocupação, se é para nós termos algum tipo de preocupação, deve ser naquilo que eu sou diante da presença de Deus. Quem somos determina qual é a espécie dos nossos frutos. Pois é impossível espinheiros dar uvas, assim como é impossível as ervas daninhas produzir figos. Aquilo que nós somos determina qual a espécie dos nossos frutos. Se você é figo, você vai produzir figos. Se você é videira, você vai produzir uvas. O problema é, se você é espinheiro, você vai produzir espinhos. Se você é erva daninha, você vai produzir algo semelhante a você. E Jesus várias vezes ele censurou os escribas e diz: vós sois maus. E como pode um coração tão mau, pessoas tão más dizer coisas boas? Tudo aquilo que vocês falam, tudo aquilo que vocês fazem, transmite aquilo que vocês são. Porque aquilo que nós somos é o que vai expressar, é o que vai dar os frutos. Sabe, irmãos, isso aqui é muito importante nós entendemos nessa manhã. Quem somos determina a natureza dos nossos frutos. Árvores boas produzem frutos bons. Árvores más produzem frutos maus. É o que está dizendo a palavra. O que nós devemos buscar, queridos? Sermos na presença de Deus. Sermos o que, pastor? Sermos filhos de Deus. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. Quem aqui está em Jesus nessa manhã?
Se você está em Jesus, conectado em Jesus, você vai produzir frutos de Jesus, frutos do Espírito Santo de Deus. Por isso a importância do ser, porque não importa o que você faça, querido, não importa quem você aparenta ser, não importa o que você tenha, se você não é, se eu e você não somos, não vale de nada o que nós fazemos, não vale de nada o que aparentamos. Você está entendendo isso? A palavra de Deus lá, alguns capítulos atrás, daqueles que foram lidos lá em Mateus no capítulo 4, fala de Jesus sendo batizado por João Batista, e a palavra de Deus diz que quando Jesus ele sai das águas, os céus se abriram, o Espírito desceu em forma de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Sabe, todas essas coisas não aconteceram por acaso. Deus nunca faz nada por acaso, nada por acidente. Deus Ele programa todas essas coisas, Ele direciona todas as coisas. E Deus sabia que era muito importante para o seu filho saber realmente, com convicção, quem ele era. E o fato é que ele era o meu filho amado, diz Deus, aquele que eu tenho prazer. Por quê? Porque depois de ter ouvido isso, Jesus é direcionado pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E aqui eu abro um parênteses nessa situação aqui, para que eu e você possamos passar pelo deserto, ser provados, e ainda assim aprovados no deserto. Em primeiro lugar é necessário nós saber quem nós somos. Ninguém que vai para o deserto sem saber quem é, conseguirá passar pela prova e ser aprovado. Jesus foi para o deserto sabendo: eu sou o filho amado do Pai, em quem Ele tem prazer. Eu sou o filho amado do Pai, em quem Ele tem prazer. E Ele orou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias. E a Bíblia diz que Ele teve fome. E quem apareceu depois dele ter tido fome? O diabo. E ele foi tentar Jesus aonde? Na sua identidade. Na sua identidade. E as propostas de Satanás para Jesus foram essas: se tu és filho de Deus. Mas dentro do coração de Jesus ele já sabia quem ele era. Se tu és filho de Deus, faça você mesmo. Ordena que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, apareça. Se tu és filho de Deus, faça o teu marketing, faça a tua imagem. Eu vou te levar para o pináculo do templo, e ali você vai pegar e vai se jogar dali para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Você vai pular, os anjos vão te acolher na palma das suas mãos, as pessoas vão ver e vão glorificar ao teu nome, porque você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, faça algo. Mostre que você é, prove que você é. Se tu és filho de Deus, tenha. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus num alto monte e mostrou todos os reinos da terra, e disse: olha, todos esses reinos eu te darei se prostrado me adorares. Tenha. Mas Jesus respondeu todas as investidas, todas as propostas do diabo, baseado naquilo que ele sabia que ele era. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. E ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Jesus sabia que não precisava ter nada, ele sabia que não precisava fazer nada, ele sabia que não precisava aparentar nada para ninguém, mostrar nada para ninguém. Ao contrário, quando Jesus expulsou a legião daquele jovem que vivia possesso, ele falou para ele: vai e não conta nada para ninguém. Quantas vezes Jesus curou pessoas e disse: não, vai para casa, não fale nada o que aconteceu aqui.
A Bíblia diz que cumpriu-se a profecia que havia sido anunciada sobre Jesus. Ele não erguerá a sua voz pelas praças, ele não falará alto, ele não anunciaria o seu ministério, ele não faria propaganda de quem ele era. Isso nos mostra que nós precisamos ter o nosso foco no lugar certo. Jesus foi para o deserto sabendo quem Ele era. E eu e você precisamos saber quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus. Não aquilo que nós conquistamos, não aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós, com as nossas forças, nós alcançamos, mas aquilo que, pela graça e misericórdia de Deus, foi nos concedido na cruz do Calvário, de graça, pela misericórdia de Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor. Lá na cruz eu e você fomos feitos filhos de Deus, filhas de Deus. E é isso que basta para mim, é isso que basta para você, para nós anularmos nesse dia, nessa manhã, todas as demandas, todas as preocupações, tudo aquilo que está borbulhando dentro do nosso coração, é sabermos quem nós somos. Se tu és filho de Deus, se você é filha de Deus, você é suprida pelo teu Pai Celestial. Jesus diz: olhe para os lírios, olhe para as aves, olhe para a natureza, eles não semeiam, eles não ceifam, eles não fazem nada, mas o vosso Pai Celestial cuida de todos eles. Não será assim também com vós outros, homens de pequena fé? Se você é filho de Deus, descansa nele, e saiba que Ele está fazendo, e saiba que Ele vai fazer, e saiba que tudo está na palma das mãos de Deus. Tudo que nós precisamos é saber que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, eu quero dizer para você, todas as coisas cooperam para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não, eu não sei se você está entendendo, se você não está entendendo. Eu quero dizer para você que o decreto não proíbe de dar glória a Deus, não, tá? Se você é filho de Deus, descansa em Deus. Descansa teu coração em Deus, porque tudo coopera para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as coisas cooperam. Então não importa se aquilo que está acontecendo com você é ruim, se é desagradável, se é preocupante, se está forte demais. O que importa é você saber que você é filho de Deus, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas significam todas as coisas cooperam. Esse é um problema que nós temos, uma dificuldade que nós temos de entender que todas as coisas cooperam para o bem. Significa que todas as coisas muitas vezes incluem coisas desagradáveis, coisas ruins, coisas que nós não queríamos, mas elas estão ali na tua vida acontecendo. Com o Filho de Deus sim, mas não é injustiça, mas não é para o teu fim, é para o teu aperfeiçoamento, é para o teu bem, é para um propósito maior. Eu sei que é para pregar a mesma mensagem, mas o Espírito Santo sopra onde quer. Eu sei que tem pessoas aqui passando por perrengues financeiros, emocionais, mas o Espírito Santo diz para você: se você é filho de Deus, não tenta fazer o que o diabo está mandando fazer, faça com as tuas próprias mãos, aconteça, mande que essas pedras se transformem em pães. Porque transformar pedra em pães, comer pão de pedra, é coisa para filho do diabo, não é para coisa para filho de Deus. Porque o filho de Deus não age, não se precipita, não faz as coisas por si próprio. Ele espera em Deus. Quem foi que disse para Jesus que era o seu pai? Não foi Deus. Quem foi que conduziu Jesus Cristo para o deserto? Não foi Deus.
Então Ele te chama de filho, Ele te leva para o deserto e Ele supre a tua necessidade. Você está entendendo? Jesus não transformou as pedras em pães, Ele esperou. E no momento certo, a Bíblia diz que os anjos do céu desceram e trouxeram alimento para Ele comer naquele momento. Deus está mandando o recurso, Deus está mandando a sua bênção, Deus está mandando aquilo que você precisa. Se você é filho de Deus, você precisa confiar no amor de Deus. Porque muitas vezes nós não confiamos no amor de Deus. Porque muitas vezes, quando nós nos vemos em problemas, nós pensamos que Deus nos abandonou. E muitas vezes, quando nós tropeçamos, acabamos pecando e errando, nós pensamos que Deus nos abandonou. Mas eu quero dizer para você, baseado na palavra de Deus, que está em Romanos, no capítulo 8, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode entender a profundidade dessa declaração? Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem as alturas, nem as profundidades. Nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A importância não está naquilo que nós queremos fazer parecer para os outros. A importância não está naquilo que nós temos. A importância não está naquilo que nós fazemos. A importância está naquilo que nós somos. Se você sabe quem você é, você nunca mais vai ficar querendo provar para ninguém que você é. O mais lindo de ser filho de Deus é que todos os fardos saem das nossas costas. Fardo de você querer provar, de querer demonstrar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, todas essas coisas vão saindo, que é tudo infantilidade, que é tudo carnalidade. Se eu sei quem eu sou, se você sabe quem você é, não precisa provar nada para ninguém. Você sabe que é filho de Deus, isso já basta. Se você sabe quem você é, você vai parar de querer ser justificado pelo seu muito fazer, pelo você muito trabalhar. Você vai entender que é uma honra trabalhar, que é uma honra fazer, que é uma honra se mover, que é uma honra trabalhar para o reino, mas você nunca vai tentar se justificar por aquilo. O filho nunca vai querer se justificar pelo que faz, mas pelo que ele é. Pelo que ele é. Sabe, querido, o Espírito Santo me traz a passagem do filho pródigo agora. O pródigo errou, o pródigo pecou, o pródigo foi embora, mas ficou em casa. Aquele que era filho, mas não tinha consciência de filho, não tinha essa noção de identidade de filho. Ele diz: eu estou todos esses anos contigo, nunca te deixei, nunca te abandonei, eu sempre fui fiel, e o Senhor nunca fez nada para mim de especial. E esse aí que foi embora, que te deixou, que entristeceu teu coração, que gastou todas as coisas, esbanjou, o Senhor dá a festa. Aquele que errou, aquele que pecou, aquele que foi embora, um dia disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho. Mas ele disse: eu tenho um pai. Ele lembrou que ele tinha um pai. E disse: eu vou me levantar daqui e eu vou ir ter com meu pai, porque meu pai não me lançará fora, no mínimo ele me fará como um dos seus empregados. Mas o mais bonito dessa história
é que a gente entende um pouco mais de quem é o Pai, de quem é o nosso Pai, que ao invés de lançar ele fora ou dizer, não, de agora em diante você vai ser realmente como um empregado meu, ele disse, filho, vem aqui. Ele deu um abraço no filho, ele trocou as vestes, ele deu um novo anel, ele deu uma nova sandália, ele diz, vamos fazer uma festa para você, porque o meu filho que estava perdido, agora está vivo, aquele que estava morto está vivo, aquele que estava perdido foi achado. É assim que Deus faz conosco, é assim que Deus faz com você, comigo. Você está entendendo isso, querido? E é isso que faz toda a diferença, é entender quem nós somos. Isso mata todas as questões do diabo para a nossa vida. O diabo vai querer dizer, você não merece. Ele vai querer dizer, você não é digno. Ele vai querer dizer, está vendo como é teu pai, você foi fiel todo esse tempo e ele te abandonou. E você vai virar para ele e vai dizer, eu mereço, eu sou filho, não me abandonou não, ele está comigo, porque a palavra de Deus diz que eu recebi Jesus, agora sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz, nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz todas essas coisas. Ser faz toda a diferença. Não importa o que você fez até hoje, o que você tem, larga todas essas coisas, porque tudo isso é dispensável, todas essas coisas podem ser deixadas de lado. O importante é você saber que você é um filho de Deus. Quem é filho é herdeiro, é co-herdeiro com Cristo. Quem é filho tem certeza, quem é filho tem segurança, quem é filho tem esperança de vida eterna. Não tema a morte, não tema a vida, não tema o porvir, não tema o futuro, não tema o presente, não tema nada. Não é o espírito de super-homem que está se revolvendo dentro de você, é o Espírito de Deus que habita dentro de você, e Ele está movimentando as águas dentro de você, Ele está movendo as águas dentro de você, Ele está fazendo você sair daqui de cabeça erguida, pronto para voar, não porque você pode, mas é porque Ele pode, não porque você é, mas porque Ele te fez ser, não porque você vai conseguir, é porque Ele já conseguiu por você. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória, agora e eternamente, amém. Pastor, eu não sei se eu sou filho de Deus, eu não tenho uma palavra de motivação para você não. A minha palavra é apenas essa: corra para os pés dele, se arrependa, clame ao Senhor pela salvação e pela vida eterna. Essa é a maior causa que um homem e uma mulher pode alcançar na face dessa terra, é receber o poder de filho, é receber o nome de filho e de filha. Nada mais importa se você não for considerado como filha e como filho de Deus. Você pode ter vivido uma vida toda de ilusões, de engano, e o Senhor está falando contigo nessa manhã. Se você não se considera um filho de Deus, se prostre aos pés do Senhor. Se prostre aos pés do Senhor e diga: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Deus, eu recebo Jesus Cristo, teu Filho, na minha vida. Deus, eu preciso de Ti porque eu sou um miserável pecador. Eu tenho que alcançar esse milagre da salvação. Se desespere mesmo, corra aos pés dEle mesmo e clama por misericórdia, porque é isso que importa. Se coloque de pé, querido. Seja, clame ao Senhor, diga: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sou digno mesmo por mim mesmo, mas eu peço socorro a Ti, eu clamo a Ti, eu vou até a Tua presença, eu peço misericórdia, me salva. Que Jesus diz: aquele que quer vir após mim,
Negue a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias e me siga. A cruz significa morte. Morte. Morte para o pecado. Morte para o mundo. Morte para a corrupção. Sabe, o Evangelho é um Evangelho impossível de ser vivido. Como assim, pastor? É impossível que um ser humano natural possa vivê-lo. O Evangelho é um caminho impossível para o homem, mas Jesus diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nicodemos diz: Jesus, eu sei que o Senhor é um Filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, essas maravilhas, se Deus não estiver com ele. Jesus, como se estivesse dizendo: não se preocupe com sinais, não se preocupe com as maravilhas, a ênfase não está nisso tudo, no fazer. Eu quero dizer para você, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. A ênfase continua sendo essa, querido. Você precisa nascer de novo. Jesus diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Certifique-se essa manhã de que você realmente nasceu de novo, porque se você nasceu de novo, Jesus diz que você vai produzir frutos condizentes com aquilo que você é. Se você está produzindo frutos do Espírito Santo, você é um filho de Deus, porque somente quem é nascido de Deus pode produzir os frutos de Deus: amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé. Todas essas coisas, querido. Eu disse no culto anterior: ninguém que é filho de Deus precisa se esforçar para produzir frutos. Os frutos são inerentes a quem é, a quem você é. São naturais, daquele que nasceu de novo, daquele que é filho de Deus. Você vai frutificar naturalmente. Aonde você pisar a planta dos teus pés, você vai frutificar naturalmente. É a tua palavra, é o teu sorriso, é o teu abraço, é a tua oração, é a tua presença naquele lugar. Vai produzir frutos, porque você é um filho de Deus, porque você é uma filha de Deus. Não fique se preocupando com aquilo que você deva falar. Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupem com aquilo que vocês vão ter que falar. Apenas abram a sua boca, que o Espírito Santo vai direcionar aquilo que vocês vão ter que dizer naquele determinado momento. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Essa é a questão de Jesus. Se você é filho, não se preocupa com nada. Não existe pressão, existe uma leveza, existe uma alegria, existe uma paz interior. Jesus diz: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. E os pesos vão saindo de cima das costas, e a pressão vai saindo das tuas costas. Aquela pressão de ter que fazer, aquela pressão de ter, aquela pressão de ter que mostrar para as pessoas quem você é, que vai saindo agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora em nome de Jesus que toda pressão saia das tuas costas, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. Ele diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E você tem chegado até a presença dEle, você tem se aproximado dEle, e Ele está tirando todos os fardos. A partir de hoje você não vai querer mais se preocupar. Você sabe quem você é, e sabe que a tua vida está nas mãos dEle, e sabe que a tua família está nas mãos dEle, e sabe que o teu coração está nas mãos dEle. Esse é o Evangelho de Cristo. Que Deus possa gravar isso no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. O reino de Deus passa por uma porta estreita, passa por um caminho estreito, aonde não passa aquilo que nós temos, aonde não passa aquilo que nós fazemos. Só vai passar eu, você e Jesus. Caminho estreito, passa somente nós e Jesus, somente nós e Jesus, somente nós e Jesus. E que você seja parte, que você faça parte daquele grupo pequeno que encontrou a porta, que encontrou o caminho, que passou pelo caminho. Oh, querido, que você possa fazer parte desse grupo pequeno. A Bíblia diz que o grupo é pequeno.
Sabe por que o grupo é pequeno? É porque muitos querem entrar no reino de Deus, muito fazendo, muito aparentando, muito tendo, mas na porta estreita não passa nada disso, só passa você e o Espírito Santo de Deus, só passa você e o Espírito Santo de Deus. Eu creio que esse é um tempo onde o Espírito Santo está iluminando o nosso caminho, o nosso caminhar, e nós estamos começando a entender isso. Estamos começando a entender isso. Oh Deus, em nome de Jesus. Aquele que não tinha convicção de filho, nessa manhã venha receber a convicção de filho. A convicção de filho, porque isso nos basta. Isso nos basta. Em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Que você possa ter um bom domingo. Amém? Uma boa semana. Que a tua semana seja cheia de paz, seja cheia da luz do Evangelho, a luz de Jesus. E se livre de todo tipo de pressão, preocupação, ansiedade. Isso tem matado muito, sabe por quê? Porque não colocaram a ênfase no ser, que não descansaram naquilo que são diante de Deus. Mas que você seja diferente, que a tua semana seja totalmente diferente. Amém? Que o amor do nosso Papai Celestial, que a graça do seu Filho amado Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos. E a igreja de Jesus diz: amém, queridos. Coloque em oração a vida do pastor Maciel. Eu até não lembrei de falar no culto. O pastor Maciel está em isolamento, alguns já sabem. Orem por ele, vamos colocar a vida do nosso pastor em oração. Amém? Não sei se é Covid, não sei se não é. Ele vai ter a resposta só amanhã, né? Parece que amanhã ele vai ter a resposta, vai ter o diagnóstico. Seja o que for, vamos colocar a vida dele na presença de Deus, em oração. Vamos interceder pela vida dele. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.